O Papa Francisco presidiu esta tarde no Vaticano as meditações da Paixão de Cristo. Durante as reflexões feitas pelo pregador da Casa Pontifícia, o olhar para a cruz de Cristo, que dá esperança para os rejeitados desse mundo. A celebração foi dentro da Basílica de São Pedro e marcada por momentos de profundo silêncio e contemplação do mistério da paixão e morte de Cristo. A meditação foi conduzida pelo Frei Raniero Cantalamessa, pregador oficial do Papa. Francisco e os fiéis ouviram com atenção o caminho feito pelo Frei. Hoje, afirmou Raniero, queremos contemplar o crucificado como protótipo e representante de todos os rejeitados, deserdados e os descartados da terra, aqueles diante dos quais se vira o rosto para não os ver. Afirmou que Jesus não se tornou um pobre na cruz, mas desde seu nascimento já o era. Nasceu num estábulo porque ninguém deu pousada a ele. No templo, seus pais ofertaram pombos ao invés de cordeiro, porque era o sacrifício oferecido pelos mais pobres. E na sua paixão, os soldados o humilharam, o maltrataram. Na cruz, afirmou, Jesus de Nazaré torna-se o emblema de toda essa humanidade humilhada e ofendida. Deveria se exclamar, rejeitados, desprezados de toda a terra, o maior homem de toda a história foi um de vocês. L'uomo più grande di tutta la storia è stato uno di voi. Mas Cantalamessa explicou que este não é nem o único e nem o mais importante significado da paixão de Cristo. O sentido mais profundo não é o social, mas o espiritual. Aquela morte redimiu o mundo do pecado, levou o amor de Deus ao ponto mais extremo, nos salvou da morte eterna. A meditação seguiu com a explicação de que devemos olhar ainda mais adiante. Se Jesus tivesse apenas isso a dizer aos desprivilegiados do mundo, seria apenas mais um entre eles. Mas o crucificado ressuscitou. O vencido tornou-se o vencedor. A última palavra não foi e nunca será da injustiça e da opressão. No final, Cantalamessa deixou um convite a todas as religiões. Além de se unirem pela paz, não se calarem diante dessas tragédias sociais. Poucos privilegiados possuem bens que não poderiam consumir ainda que vivessem por séculos, enquanto massas intermináveis de pobres não têm um pedaço de pão e um gole de água para dar aos seus filhos. Nenhuma religião pode ignorar essa realidade, porque Deus não é indiferente a tudo isso. Depois da homilia, o Papa Francisco conduziu a oração universal presente no rito da Paixão de Cristo. O Santo Padre, junto com toda a Igreja, reza hoje pelos fiéis católicos, por aqueles de outras religiões, pelos que não creem em Deus, pelos injustiçados, pelos governantes e por quem passa por tribulações. A celebração continuou com a entrada solene do crucifixo, a adoração e o beijo da cruz.